Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu tenho 2 encomendas de bolo caseiro. Eu ainda não comecei a fazer, agora são umas 3 horas da tarde. Mas como é pra moça da pousada, ela não tem pressa, até porque ela vai servir somente amanhã. Então ela disse, Pamela, na hora que você puder entregar, tá tudo bem. Então eu vou esperar o Nicolas acordar, porque ele tá meio abusado hoje. Então eu vou esperar ele acordar. Aí eu fui fazer o que hoje de manhã? Próxima semana, gente, é aniversário de Nicolas. E se eu falar pra vocês que eu não comecei a fazer nada? Eu tô rindo, mas de desespero. Vocês estão entendendo? Porque falta uma semana, basicamente, pro aniversário dele. Eu não comecei a fazer nada. Eu não fiz doce, eu não fiz salgado, eu não fiz bolo, não fiz nada. Nada, nada. Mas hoje eu fui no comércio. Não consegui filmar pra vocês porque eu tava levando ele, então, o outro borogodó, tá? Mas eu comprei as coisas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, certo? Bora lá. Pra iniciar, vamos começar pelos descartáveis, né? Comprei um pacotinho de copo descartável. Aí comprei também, deixa eu deixar isso daqui a pouco eu mostro. Aí eu comprei pratinhos, comprei 30 pratinhos. Era pra ter comprado 40. Mas não vai vir essa tuia de gente, não. Mas, enfim, pratinho dá pra desenrolar. Comprei também, ó, o garfinho. Aí, comprei sacola. Esses sacos aqui transparentes é pra eu embrulhar esses copinhos de Nicolas. Aí eu vou embrulhar, né, dentro do coisa e vou passar uma fitazinha em cima e dentro do copo eu vou colocar algumas guloseimas que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa parte aqui vai ser pra gente embrulhar os copos dele, tá? Que vai ser como lembrancinha esse ano. Aí comprei a vela. Gente, 3 anos, cara, como passou ligeiro. Meu Deus. 3 anos já. Vocês acreditam? 3 anos, Nicolas. Eu nem acredito, tem hora que eu olho. Aí, ó, eu vou fazer os beijinhos, né? E com certeza eu ia fazer o beijinho com o quê? Com cravo. Aí eu comprei cravo da Índia pra fazer os beijinhos. Comprei também granulado. Gente, falar em granulado, eu aproveitei e comprei um granulê, um pacote de granulê. Se eu falar pra vocês que o pacote de granulê eu pagava 42, tá 50 reais. Hoje eu paguei 50 reais no granulê. Vocês acreditam? 50 reais. Aí comprei, ó, o granulado. Eu comprei esse daqui mesmo, tá? Não ia comprar do outro, não. Comprei desse mesmo, ó, que é o tradicional. Aquele que a gente usa tradicional, tá? Então eu comprei granulado. Aí comprei forminha pra cupcake. Eu comprei na... Eu nem ia fazer cupcake, já vai inventar. Aí eu comprei também a forminha de cupcake na cor laranja. Deixa eu ver o que mais. Aí eu tô tão ansiosa que vocês não têm noção. Não é porque já tá perto também, mas é porque eu fico ansiosa. Ai. Ó, comprei balões. Aí eu comprei nas cores laranja, verde e azul. São as cores do tema, né? Comprei também forminhas pra docinhos. Eu comprei só 100, porque eu acho que eu vou fazer uns 150 docinhos. Mas aí eu pego as branquinhas daqui, não tem problema não, se faltar. Mas eu comprei essas verdinhas, porque como eu vou deixar assim exposto, aí eu escolhi a cor verde pra deixar. Deixa eu ver o que mais. Acho que agora, gente, é só parte de guloseimas. Que essas partes aqui é que a gente vai colocar nos copos, certo? Então, ó, eu comprei o total 25 copos desses daqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês, né? Foram os copos personalizados que eu comprei lá na Shopee. Deixa eu colocar aqui, porque aí não dá pra ver por causa da luz. Tá vendo, ó? Vou colocar a mão assim, que vocês vão ver mais melhorzinho. Aí eu comprei esses copos lá na Shopee. Então, a ideia é colocar algumas guloseimas aqui, embrulhar ele, fazer um lacinho e deixar assim, pra depois dar de lembrança pro pessoal. Então, o que eu comprei pra colocar dentro desses copos? Comprei esses... chiclete, né? Esse chicletezinho aqui, ó. Comprei 2 pacotes. Que em cada um vem 18. Aí, como tem 25 copos, aí é melhor comprar sobrando, né? Um pouquinho do que faltar. Então, eu comprei 2 pacotinhos desse. Comprei também esse daqui, gente, só vim 24, cara. Aí eu queria que tivesse um solto lá. Aí um copo desse daqui vai 100. Mas ninguém vai saber. Esse daqui, ó, vem 24 unidades. Esse daqui é tipo uns M&M, só que mais baratinho, né? Aí eu comprei esses daqui pra colocar. Aí dentro do copo também vai bala. Comprei esses daqui de iogurte. Comprei também pirulito. Ó, pacote de pirulito. Comprei também
uma caixinha de goma pra colocar dentro. E comprei, cara, esse daqui é gosto de infância. Na moral, quando eu vi esse daqui, eu disse, vou levar. Eu acho que eu pensei mais em mim do que no povo, não vou mentir. Gente, Nucita. Ai, não acredito, cara, que eu achei isso. Comprei Nucita. Aqui vem, acho que... Esqueci agora, mas vem bastante, gente. Vem... Ah, peraí. Vou dizer a vocês agora quantas unidades vem. Que eu comprei, que vai dar tranquilo. Vem 48. 48 Nucita. Então, provavelmente eu posso colocar 2 em cada copinho. Eu vou montar um copinho aqui pra gente ver, que eu tô muito ansiosa. Aí eu vou dar desculpa porque eu quero fazer. Bom, aí a última coisa que eu comprei foi esse daqui. O que que acontece? Eu vou fazer os cupcakes dele, o tema dele vai ser do dinossauro. E aí, eu ia comprar aquelas, sabe aqueles... Eu vou ver se eu deixo o print aqui pra vocês verem. Aquele chicletinho da marca Fini, que é parecido com um ovinho de dinossauro. Eu ia comprar aquele, mas, gente, eu rodei hoje. Fui em todo o supermercado e não achei, não achei. Aí, o que que eu disse? Vou trazer esse daqui. Não sei se minha mãe vai conseguir trazer lá de Garanhuns, porque ela tá viajando. Aí ela vai vir na segunda-feira. Então, qualquer coisa eu peço pra ela trazer. Mas, todavia, todo caso, eu já me adianto. Então, comprei esses daqui, ó. Que é até coloridinho, também vai combinar com o tema da festa. São menorzinhos, mas eu comprei esses daqui só pra deixar mesmo. Ah, outra coisa que eu comprei... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, comprei, gente, o cake board do bolo. Pois é, vou fazer o bolo de Nicolas retangular. Aí eu medi a forma aqui em casa, ela dá mais ou menos uns 2 palmos. Esse daqui foi o maior que eu encontrei aqui, certo? A referência dele tá aqui, B6. Eu só não tenho o diâmetro dele, gente. Mas a referência é B6. Aí eu comprei esse daqui porque eu vou fazer o bolo estilo quadradão. Sabe que eu queria, na verdade, fazer o aniversário dele com coisas antigas. Sabe aqueles aniversários de 2000 que tinha aquelas balinhas de coco? Nossa! Mas aqui eu não encontro. Aí eu disse, não, não vou inventar. Mas eu vou trazer o beijinho com cravo. Vou trazer o bolo quadrado, já dá uma, né, uma coisada aí. Aí agora, eu vou aproveitar que eu tô com essa ansiedade, já vou gravar o vídeo. Eu vou ver o que que cabe dentro desse copinho. Deixa eu ver o que que eu vou colocar nele. Eu acho que eu já vou deixar tudo montado. Gente, sou muito ansiosa, cara. Não tem condições. Eu sei que o aniversário dele já é pra próxima semana. Eu não comecei a fazer nada. Eu era pra estar ansiosa pra começar a fazer os salgados. Ah, outra coisa que eu comprei. Pra fazer os salgados, eu comprei calabresa. Comprei frango. Comprei carne moída. Porque o frango eu vou fazer o joelhinho de frango, que vai ser salgado assado, e as coxinhas. Aí comprei também a carne moída, que eu vou fazer mini esfirra de carne. E comprei a calabresa para também fazer o enroladinho de calabresa. Vai ser salgado assado. E vou precisar só comprar agora o queijo e o presunto para fazer o enroladinho de bauru, né? Que são aqueles pequenininhos. Tudo tamanho festa, tá, gente? Aí eu vou pegar na máquina essa semana, que eu vou fazer a massa de salgados. Aí eu já faço os salgados de Nicolas na máquina. Vou botar ela para trabalhar, entendeu? Aí eu acho que amanhã eu já vou começar a fazer o bolo dele. Aí eu vou filmando pra vocês. Mas deixa eu... Ai, meu Deus. Rasguei tudo, cara. Rasguei tudo. Olha. Será que amanhã aqui é desastrada? Rasgou tudo, ó. Que maravilha. Vou nem mostrar, porque senão vai cair tudo. Ah, deixa eu ver, ó. A gente vai colocar isso daqui também. Deixa eu abrir logo tudo aqui, gente. Na hora de colocar no copo eu mostro pra vocês, porque senão vai ficar meia hora o vídeo. Peraí. Bom, gente, coloquei tudo aqui em cima da bancada. Vou aproveitar que o Nicolas tá dormindo, que eu quero ver se eu faço um negócio antes dele acordar, né? Ó, aí aqui tá tudo que a gente vai utilizar pra colocar. Ó, o desastre da criatura, né? Rasgou toda a parte da sacola. Ó, mas vamos lá. Aí, como eu tava falando pra vocês, ó, o saco que eu comprei é esse daqui. Aí eu não sei se eu deixo o copinho dele assim, ou, por esse ser transparente, ó, e ainda vai docinho, na caixa que veio os copos, veio um monte de papel assim branco. Aí eu tô pensando em colocar o papel assim, pelo menos na frente, pra dar um destaque, ó. Vocês estão vendo a diferença? Pra colocar, pelo menos esse daqui mais aparente, o nome dele e a idade. Eu acho que eu vou colocar assim, ó, todos os copos. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar vocês mais aqui em cima. Peraí. Eu vou passar mais espaço pra botar vocês. Peraí, gente. Pronto, aí em cima fica melhor. Ó, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, colocar todos os copos aqui em cima.
Mas deixa eu ver o primeiro como é que a gente vai montar. Ó. Vou pegar um desse, um chiclete, uma jujuba. Vou pegar 2 pirulitos. Um desse daqui. E para a nossa querida, gente, esse daqui, cara, esse daqui é gosto de infância, não tem condições. Aí essa daqui, eu não sei, acho que eu vou colocar 2 dela, dá pra botar 2 dentro. Aí vamos lá, ó, o copinho vai ser esse daqui, né? Aí eu vou colocar, ó, chiclete, jujuba, aquele coisinho de chocolate, vou botar aqui, vou botar 2 pirulito. E vou colocar... Eita, vai caber tudo, ó. Vai ter que ser isso mesmo, gente. Por copo, a gente vai ter que colocar isso. Ó, porque já fica aqui em cima, tá vendo? Aí eu vou colocar o copo aqui dentro. Ó. Dentro desse saco. Eu queria um saco mais... que fosse não tão fosco, sabe? Eu queria que ele fosse mais brilhoso, mas eu não achei. Só achei esse. Aí aqui, ó. A gente faz... Deixa eu cortar o lacinho pra gente ver como é que vai ficar. Ai, gente, vai ficar lindo, ó. Lindo, lindo. Ó. Ano passado eu nem sei se eu fiz lembrancinha, gente. Não lembro do ano passado. Que foi o tema Mundo Bita, mas eu não lembro se eu tinha feito lembrancinha ou não. Ó, deixa eu ver aqui. Como é que eu vou cortar. Pera aí. Aí, ó, a gente vai fazer estilo um lacinho. Aqui. Vou ajeitar aqui, ó. E vou... pá, cortar. Minha tesoura tá mais cega do que eu. Ó. Aí aqui a gente pega a tesoura assim, ó. E faz isso daqui. Pera aí. Deixa eu dar mais um lacinho aqui que fica melhor. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, a gente pega essa partezinha que sobrou. Segura aqui e a gente, ó, puxa, ele fica enroladinho, tá vendo? Ó, deixa eu puxar o outro. Aí vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo que com o papel ficou melhor? Ó, aí eu vou fazer assim pra dar as lembrancinhas. Ah, gente, confesso que eu tava esperando ser algo melhorzinho. Não vou mentir. Queria que fosse algo mais bonitinho. Mas não tá feio não, né, galera? O que vocês acham? Me diz aí. Não vai ficar feio não. Acho que vai ficar legal. Pra lembrancinha tá ótimo. Ah, mas meu Deus, o cabra vai comer doce de graça e ter que fazer charme. Tá ótimo. Aí eu vou fazer todos os copinhos assim, ó. Todos os copos vai um desse, 2 desse daqui. Depois eu coloco as pazinhas, né? 2 Nutelinha, ou Nucita. 2 pirulitos. Eita, faltou a bala, gente. Cobre. Faltou botar a bala nesse daqui, ó, pobre. Aí eu vou colocar, gente, aqui umas 4 balinhas, entendeu? Tô fazendo assim, vou botar todos os copos aqui na mesa. E aí eu vou ajeitando. É melhor. Aí depois eu volto pra mostrar vocês eles finalizados, porque senão eu vou passar 3 anos aqui fazendo essas coisas. Bom, minha gente, foi isso. Fui fazendo o quê? Montando todos os copos, né? Aí eu preferi deixar esse papel branco mesmo na frente, que dá o destaque do nome dele. E deu tudo, tá, gente? As coisas que eu comprei, deu pra colocar em tudo. Somente a Nucita, que eu acho que ficou 2 copos com uma só Nucita. O restante ficou com 2. As balas também deu pra todos os copos certinho. E teve um copo que eu acho que faltou, gente. Ah, faltou aquele tipo M&M, né? Aqueles chocolatinho colorido. Mas assim, deu pra tudo, né? Então as quantidades que eu comprei deu pra tudo. Eu acho que ainda sobrou, gente, se não me engano, chiclete. E sobrou ainda a bala de goma, tá? Mas aí deu pra montar, então eu fui montando por parte, colocando chiclete, depois bala de goma, depois balinha, Nucita, enfim. Fui montando assim por categoria, porque aí eu não esqueci nenhum copo. E depois, por último, eu coloquei somente a colherzinha da Nucita. Gente, eu finalizei aqui todos os copos, tá? Aí o que que acontece? Só esse copo aqui, ó, ficou com uma Nutella. E outro aqui, só teve 2 copos, aliás, 3 copos, que ficou com uma Nutella só. Aí nesse daqui eu coloquei mais um pirulito, nesse daqui eu coloquei mais bala. E nesse daqui eu também, eu acho que eu vou colocar mais um chiclete.
Vamos ver se vai dar. Vou botar assim. Pronto, vou colocar mais um chiclete, tá? Mas aí, ó, deu pra preencher todos, certo? Ó, tá todos preenchidos. Aí aqui, o que sobrou só de guloseima foi umas 5 jujubinhas e um pouquinho mais que meia caixa de chiclete, certo? Foi o que sobrou das coisas que eu comprei. Mas a Nutella eu usei todo, o pirulito, a bala, tudo eu usei tudo. Agora eu vou fazer o quê? Embalar no saquinho, como eu falei pra vocês, fazer a fita e aí a gente já finaliza essa parte. Ai, gente, tá lindo, cara, olha só. O papel ficou maravilhoso, ó. Deu um destaque no nome, no desenho, tá vendo? Ó, aí eu preferi fazer assim, colocar no o papel. Coloquei em todos, tá? Mas aí assim vai ficar o nosso copinho, bem recheadinho. Ó, vai bastante coisa aqui dentro, tá vendo? Ainda cabia até mais algumas coisas aqui, ó. Se desse pra colocar, cabia ainda bala. Ou chiclete, mas sem ser esses assim, aquele soltinho, né, da unidade. Mas tá bom, tá ótimo, tá bem preenchidinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou embalar eles, aí assim que eu terminar de embalar eu mostro pra vocês. Bom, gente, é isso. Terminei de embalar as lembrancinhas de Nicolas, ó. Ficou todas assim, tá vendo? Ai, cara, eu achei que foi bonitinha, vai. Aí não sei se eu vou colocar algumas na mesa, no dia que eu vejo, tá? Mas aí eu vou fazer o que agora? Como eu fiz feira pra casa, e aí eu trouxe algumas caixas, que eu até guardei aqui, ó, caixa de papelão. Eu vou usar, gente, eu acho que essa daqui, ó. Eu vou pegar essa caixa aqui, que ela é mais larga, tá vendo? Eu acho que vai caber todos aqui, porque eu deixo até ela fechadinha, ó. Aí eu vou aproveitar e vou usar essa caixa aqui pra guardar as coisas. Pra deixar bem no alto, que se eu deixar embaixo eu fico mexendo, ou o senhorzinho aqui fica mexendo, né? Ele já pegou a forminha dele ali. Agora eu vou botar todos aqui dentro da caixa e deixar guardado, né, meu povo? Deixar guardado e vou cuidar, porque eu ainda tenho que fazer bolo, né? Que eu ainda não fiz. Já que ele acordou... Oi, meu amor, é a caixa. Aí eu vou aproveitar pra fazer o bolo, gente. Bom, minha gente, foi isso. Depois eu só finalizei os copos, né? E coloquei na caixa, certo? Aí essa caixa aqui fechada... Oi, meu amor. Essa caixa aqui fechada, gente, eu deixei ela por conta da poeira e tudo. Aí eu vou deixar em cima da geladeira, porque aí fica tranquilo, não tem risco de... E esse daí eu separei, porque como minha irmã não vai poder vir, eu separei um pra ela, pra eu não me esquecer. Aí o restante eu fechei a caixa e essa parte da lembrancinha já está pronta. Agora vamos embora fazer o bolo, porque eu ainda tinha que fazer a massa dos bolos. Bom, gente, vamos lá. Aí agora, já que eu terminei as coisinhas de Nicolas ali... Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Ah, meu Deus. Ó, vou pegar e vou bater a massa do nosso bolo, certo? Ela pediu 2 bolos tamanho P. Aí ela pediu um formigueiro e um bolo mesclado. Aí a gente vai fazer aqui... Essa daqui é a massa nova que eu tô fazendo já, tá? Essa daí não é a massa dos antigos. Por quê? Porque dos antigos tá ficando um custo muito caro. Aí se o Nicolas vai ligar a televisão, gente. Pera aí. Deixa eu procurar o controle. Cadê o controle, mãe? Foi numa outra época. Pera aí, viu, que eu vou ajeitar pra você, tá certo? Aí, gente, eu troquei por essa massa, porque essa massa aqui é mais econômica, certo? Então, por isso que eu fiz a troca novamente, por o mesmo motivo. Ó, agora eu vou colocar aqui... o açúcar. Eu vou fazer aqui duas receitas, porque uma receita só que eu faço é para uma forma. Então, como eu vou fazer 2 bolos, eu já faço aqui 2 receitas. Deixa eu colocar aqui o açúcar, deixa eu pegar mais aqui, porque aqui já zerou, né? Deixa eu colocar. Tô usando açúcar cristal, tá, gente? Tem muita gente que pergunta, Pâmela, posso usar o açúcar refinado nas receitas? Pode, gente. Quem quiser usar o açúcar refinado, pode usar. Eu só não uso, porque o açúcar refinado, ele é mais caro. E também não vou... Da primeira vez que eu fiz o teste dessa massa, eu bati o açúcar cristal no liquidificador. Só que eu não achei viável, até porque eu fiz a outra vez o bolo com o açúcar cristal normal, sem bater no liquidificador, e me deu o mesmo resultado. Então eu pensei, ignora esse tamanho de concha, tá? Porque eu vou ter um pouquinho de açúcar a mais, eu vou ter que tirar.
Aí eu não tô achando colher, porque as colheres aqui de casa é assim, tudo sumindo. Aí o que que acontece? Não vi diferença no resultado, entende? Então pra mim, não compensa eu pegar o açúcar cristal e bater, porque eu vou gastar mais. E também não compensa eu comprar açúcar refinado pelo custo, tá? Ele é muito mais caro. Ó, agora eu vou colocar a margarina. Deixa eu ver aqui quanto é. Eu vou adicionar aqui a margarina pra gente poder já bater. Aí eu vou fazer o seguinte, vou levar pra bater esses 3 ingredientes. Ovos, açúcar, margarina, mesmo processo das tortas, das outras massas, é a mesma coisa, tá? Vou levar pra bater aqui, bato bem. A batedeira planetária, gente, ela é boa porque ela tem mais potência do que aquela outra de 2 garfinhos. Mas dá certo também, certo? Então vou levar pra bater aqui, até eu sentir que não tem mais gruminho de açúcar. E também o cremezinho tá bem branquinho, tá? Bom, gente, voltei, bati, ó, ficou um cremezinho bem mais branquinho. Ele fica um creme bem branquinho e um creme bem aveludado, ó. Tá vendo, ó? Ele fica bem macio. Você não sente gruminho de açúcar aqui embaixo. É importante você bater bem nessa etapa para tirar também o cheiro de ovo, tá? Aí agora a gente vai adicionar aqui a farinha de trigo. Deixa eu colocar aqui a quantidade de farinha de trigo. Pronto, foi. E agora eu vou colocar a quantidade de leite. Tô olhando ali porque a gente tem que ir lembrando, gente. Porque tem hora que é muita coisa pra gravar, eu não consigo gravar também tudo não, entendeu? Meu juiz tá falhando, tem hora. Aí, ó, coloquei o leite, coloquei a farinha. Agora eu vou misturar com o fouet, certo? Mistura levemente, sem pressa, sem agonia. Ó. A gente vai misturando. Bater um pouquinho assim, pra poder tirar os gruminhos da farinha, certo? Ó. Pronto, feito isso, agora vamos adicionar o nosso fermento em pó. Tô colocando tudo em dobro aqui, porque vocês sabem, né? Que eu falei que eu tô fazendo a massa vezes 2. Então, a quantidade de fermento, de farinha, de tudo, a gente tá colocando o dobro. Deixa eu ver quanto é aqui, pra não me perder. Esse bolo, gente, ele fica bem macio. Não é um bolo que fica pesado. Ele fica úmido, apesar da quantidade de margarina que ele vai muito pouca também. Eu achei muito bom porque a margarina tá cara, gente. Eu fui comprar o granulê, é porque eu tô com a nota aqui, mas eu tenho que procurar. É porque não tem aqui, ó. Fui comprar um pacotinho desse daqui, gente, 50 reais. 50 reais um negócio desse que eu fiquei passada. O chantilly, gente, o mais barato eu achei numa lojinha lá embaixo. Tá R$21,75. Mas nos outros cantos, nas outras 2 lojas que eu vi, tava 27, 28 reais o chantilly, minha gente. Aí se você não pesquisar, aí você fica naquela, entendeu? Ó, vou passar a espátula aqui no fundo, porque às vezes fica resíduo de massa que não foi misturada. Na lateral também, ó. Então a espátula ajuda nessa parte aqui, certo? Aí você mistura bem no fundo. O que que acontece? Como eu vou fazer 2 sabores de bolo e sei quanto vai de massa crua para cada forma, eu vou separar aqui a metade dessa nossa massa para poder fazer o nosso bolo formigueiro, tá? Ó. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Pronto. Aí agora eu vou fazer o quê? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Pronto, Aí agora eu vou adicionar o meu... Deixa eu ver quanto eu botei, gente, nesse formigueiro aqui. Massa formigueiro, eu usei 25 gramas. Eu uso esse granulado, tá? Ele não é forneável. Ah, ideal pra fornear, ele é forneável também, tá, gente? Então, eu vou usar 25 gramas. Só que eu uso mais ou menos aqui em cima uns 20 dentro da massa. E depois o restante eu uso fora. Só pra dar o detalhe, tá? Aí aqui, ó.
Adicionei o nosso bolo, o formigueiro, né? O granulado. Aí a gente só mistura, ó. Misturou. Tá pronto. O nosso bolo formigueiro tá pronto. Deixa eu pegar aqui o desmoldante pra gente untar a nossa forma. Essas formas aqui que eu tô utilizando agora, ela é de aro 19 centímetros, tá? Aqui eu usava antes como tamanho P, era 16 centímetros. Mas agora eu tô usando essa daqui, porque essa massa ela cresce bastante, é mais econômica e ela rende mais. Então, eu preferi usar essa forma, que aí ficou até uma forma visualmente maior, né? E o preço ficou legal também, tá, gente? Ficou basicamente quase o mesmo preço do outro, diferença pouca aí. Só que o bolo, ele ficou um pouquinho maior, vocês entendem? Ó, sim, deixa eu fazer aqui. Esse bolo aqui, gente, eu tenho que ver direitinho o que é que tá acontecendo. Porque esse desmoldante, ele é bom. Esse daqui eu compro lá na Shopee. Ele vem, eu compro 2 unidades, né, o conjunto. Inclusive tem um link dele aí embaixo. Só que aí, eu tenho que passar bastante desmoldante na forma, pra evitar que o nosso bolo, ele acabe grudando. Eu não sei se é porque a massa é muito fofa, eu não sei real o motivo não, porque que ele tá grudando não. Porque os outros bolos caseiros eu faço, já usei esse desmoldante e nunca grudou. Aí eu taco aqui com medo de grudar, sabe? Mas ó, vamos lá. Vou colocar aqui a minha massinha formigueiro, aqui na nossa forma. Ó. Colocar ela aqui. A muriçoca chega essa hora, gente, já começa a vir nas pernas da gente aqui, sabe? Às vezes tem época que elas estão com a bexiga atrás de nós. Mamãe. Ó, coloquei aqui, aí depois eu pego só um pouquinho, umas 5 graminhas mais ou menos, e a gente coloca aqui em cima, pra gente trazer o detalhe do bolo formigueiro, certinho? Pronto, bolo formigueiro aqui. Vamos partir agora para o nosso bolo casadinho, aliás... Casadinho não, gente, como é o nome? Tô confundindo. Mesclado, tá? Aí o bolo mesclado, a gente vai colocar na forma metade da massa branca. Ó. Metade da massa branca a gente vai colocar aqui. Deixa eu colocar ele assim. Eu gosto de deixar assim, tá vendo, ó? Ele um pouco em pezinho, porque aí ele fica só de um lado, certo? E aqui de chocolate, deixa eu ver quanto eu vou ter que usar. Eu vou usar agora o chocolate pra gente fazer a parte do chocolate. Pra mesclar esse nosso bolo. Pronto. Coloquei aqui. Vou botar a balança pro lado de cá. Porque às vezes tem hora que falta espaço um pouquinho pra mim aí, sabe? Aí eu me esqueço. Agora, ó. Só vou misturar o chocolate na minha massa. Certo? Ó, mistura bem. Ó, pegar aqui nas laterais, porque esse bolo, ele é bem fundo. Vou colocar, gente, só um pouquinho de leite, porque como a gente acrescentou um pouquinho mais de chocolate, a massa, a gente sente ela um pouquinho mais pesada. A gente coloca mais um pouquinho de leite pra ajustar ela e ela ficar só um pouquinho mais maleável, tá? Ó, tirar aqui das laterais, limpar bem. Ó, e a nossa massinha, ó, fica assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Que às vezes eu mostro assim e não consigo ver. Aí pronto. O restante da massa de chocolate a gente joga aqui, ó. Nessa outra parte da nossa forma. Vou jogar o restante. Ó. Coloquei aqui. Ó. Pronto. Show de bola. Aqui, ó, dou uma batidinha pra poder ajustar. Aí agora eu vou levar pra assar, tá? 180 graus. Vou dar uma limpada aqui na bancada. Preciso dar uma limpada, gente, na bancada. Que tá um caos e preciso dar uma lavada nessa louça. Apesar que Nicolas já tá lavando pra mim, mas você sabe, né? Bom, é isso. Vou levar os bolos pra assar, certo? E vou cuidar e arrumar essa parte aqui. Pessoal, boa tarde. Outro dia por aqui, tá? Hoje é sexta. Ontem eu gravei pra vocês a quinta-feira. Ontem foi o dia que a gente fez o quê? As lembrancinhas ali. Lembra dos copos? Então a gente já fez aquela parte ontem. E fiz os bolos caseiros, né? Que teve 2 bolos caseiros, não foi?
Acho que eu até esqueci de mostrar os bolos caseiros a vocês. Nem tirei foto, nem mostrei. Aí hoje eu vou começar a dar início. Gente, era pra ter feito isso antes. Só falta uma semana pro aniversário de Nicolas. Hoje é sexta. O aniversário de Nicolas é no próximo sábado já. E eu ainda nem comecei a fazer os doces, salgado, bolo. O topo de bolo eu não encomendei ainda. Me perguntem onde a minha cabeça está. Me perguntem. Aí eu tô agora correndo. Aí amanhã, que é sábado, eu tenho encomenda pra domingo. Então amanhã eu tenho que fazer o bolo. Aí eu vou ver se hoje, vamos ver o que dá pra fazer, tá? Agora de tarde eu vou fazer a massa do salgado. Fazer salgado assado. Então eu já botei as coisas aqui em cima que a gente vai precisar pra fazer o salgado. E a gente vai fazer o salgado. Não sei se eu vou fazer de carne, porque eu ainda tenho a carne pra fazer. Gente, eu não sei onde tá meu juiz não. Tô falando pra vocês. Tô dizendo. Ó, a carne tá aqui. Eu deixei ela na geladeira e tirei agora. Eu não sei se eu vou fazer as esfirras de carne hoje ou se eu deixo pra fazer amanhã. Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Mas deixei ela aqui fora. Qualquer coisa a gente faz, beleza? Vou virar a câmera aqui pra vocês agora. Pra vocês verem aí a gente produzindo essa massa de salgados. Como é que eu vou fechar os salgados. Como é que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aproveitar. E agora são 2 horas da tarde. De manhã eu não consegui fazer porque eu tive que ir no médico. De manhã não fui no posto. Tomei a vacina, né? Tive que tomar a vacina da gripe. Aí eu fui tomar, aproveitei. E aí agora de tarde a gente vai pegar nos salgados, beleza? Então vamos embora. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem a bancada. Prontinho, virei vocês pro lado de cá. E vamos lá começar a fazer a nossa massinha de salgados. Isso daqui é pra salgado assado, tá? Vou passar a receita pra vocês. Então anotem, porque eu não sei se eu vou lembrar. Porque a criatura tá com o giz lá no Beleléu. Aí eu não sei se eu vou lembrar de colocar na descrição. Mas preste atenção no vídeo aí que eu vou passar a quantidade, ó. Aqui a gente vai colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, certo? Então você coloca aí, ó, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, ok? Faz um buraquinho nela aqui, ó. E agora a gente vai jogar os outros ingredientes. Vamos lá. Vou pegar aqui açúcar cristal e vou colocar 45 gramas de açúcar cristal. Ó. Deixa eu colocando aqui, 45 gramas, certo? Ó, 38, 40, pronto, 45 gramas de açúcar cristal. Aí agora eu vou adicionar, zerar minha balança, porque eu vou adicionar aqui, ó, 6 gramas de sal. 6 graminhas. Vou botar mais, isso, 6 gramas, ótimo, show de bola. Aí agora a gente vai usar um pacotinho desse fermento aqui, ó. Fermento biológico, é fermento para pão, certo? Aí, deixa eu abrir ele aqui pra gente colocar aí na nossa massa. É massinha bem prática, tá, gente? Fácil de fazer, ó. Eu coloquei o sal aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Coloquei o sal nesse cantinho aqui e vou jogar meu fermento desse outro lado aqui, tá? Porque o sal costuma queimar muito fermento, então eu geralmente gosto de colocar do outro lado, certo? Coloca um pacotinho desse daqui, que vem 10 gramas. Então, você vai colocar aí 10 gramas de fermento biológico. Aí, agora, vamos zerar a balança, que a gente vai adicionar aqui o óleo de soja. Deixa eu adicionar logo. Ó, vou colocar aqui 25 gramas de óleo de soja. E vamos adicionar também um ovo. Ó. Não faça isso não, de quebrar o ovo na hora, não. Porque se o ovo tiver podre, aí a gente tá lascada, né? Desculpe a palavra, mas o nordestino já sabe o que é isso. Aí aqui, ó, adicionando todos os ingredientes, a gente vai vir aqui, vou pegar uma colher de pau e vou fazer isso daqui, ó. Misturar toda a minha massa. Ó. Misturar aqui pra gente só fazer a mistura desses ingredientes, ok? Vou tirar minha balança aqui, o óleo que a gente não vai usar mais. Vou colocar essas coisas do lado de cá também que a gente não vai usar mais. Vou deixar aqui somente a farinha de trigo que a gente ainda tem que usar ela, tá? Vou até abrir ela mais um pouquinho aqui pra gente usar ela daqui a pouco. Ó, misturou aí esses ingredientes que a gente colocou. Agora aqui eu tenho 230 gramas de água, certo? Coloca 230 gramas, só que aqui na massa você vai colocar, por exemplo, metade da água. E aí você vai misturar, não coloca a água toda de uma vez. Porque tem farinha de trigo, gente, que ela é mais seca, então ela vai te pedir mais água.
Tem farinha de trigo que ela é mais úmida, ela vai usar menos água. Então, por isso que você não deve colocar tudo de uma vez, certo? E aí, ó, você vai misturando por enquanto com a espátula ou com as mãos, se você quiser já nessa etapa, pode também, não tem problema não. Deixa eu misturar aqui. Ó, colocar só mais um pouquinho de água. Ó. E vou dar uma misturada aqui. A gente já vai ver que vai ter dificuldade para misturar com a colher. Já não vai dar para misturar mais, ó. Tá vendo, ó? Ó, a massa tá úmida, mas aí não tem condições mais da gente misturar com a colher. Aí agora a gente vai fazer o quê? Tirar aqui e a gente vai sovar essa massinha na mão. Ela é bem fácil de fazer, fica uma massa bem gostosa. Já fiz uma vez aqui pra fazer esfirra, mas fiz pra casa mesmo, tá? Ó, eu não usei toda a água, sobrou bem pouquinho ali, ó, bem pouquinho mesmo. Então por isso que você deve colocar aos poucos. Minha bancada aqui, eu limpei ela antes de usar, então eu vou jogar a farinha de trigo aqui mesmo, pra gente agora solvar. Geralmente, vocês viram que aqui a gente colocou 500 gramas de farinha. E aqui por fora, você vai usar mais ou menos até umas 50 gramas. Não coloca muita farinha não, porque senão sua massa vai ficar seca. Coloca só o suficiente para você solvar, certo? Não coloque muito não. Aí agora aqui, ó, a gente vai jogar a nossa massa na bancada. Vamos unir ela aqui, ó. Ó. Vamos fazendo assim, unindo a nossa massa. Pra gente poder pegar toda ela, farazinho que ficou. E ó, aí você vai fazendo isso daqui, ó, apertando sempre com essa parte do pulso e empurrando ela pra frente, ó. Traz e empurra, traz a massa de novo e empurra, certo? Você vai fazendo isso com ela. E aí você vai solvar ela cerca de uns 10 minutinhos, tá? Então eu vou solvar ela aqui. Se você não tiver medo de colocar muita farinha de trigo, pesa 50 gramas e reserva. E do potinho você vai usando as 50 gramas, tá? Mas aqui eu já sei o ponto da massa, então eu vou usando assim na mão mesmo. Mas você, pra não usar muito, pra não ficar seca, vá fazendo esse... separa 50 gramas pra solvar, tá? Não use muita não, porque senão a massa vai ficar seca. Bom, eu vou solvar aqui, gente, uns 10 minutinhos. E quando eu finalizar, eu volto pra você ver como é que vai ficar a nossa massa, beleza? Vou salvar aqui rapidinho, tá bom? 10 minutinhos aí, salva aí. Bom, gente, 10 minutinhos depois, voltei, ó. A minha massa, ela não tá grudando mais na bancada, certo? Ó, eu solvo ela aqui, ela não gruda mais na bancada. Porém, quando você colocar o dedo aqui nela, ó, no meio e apertar, ela vai grudar bem pouquinho. Você vai sentir um leve grudadozinho da massa no seu dedo, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, ó, ó, ó. Tá vendo? Mas o ponto dela é esse daqui, ó. Passou na bancada, não tá grudando mais, show de bola. Mas se você tocar o dedo, você vai sentir, tá? Se você afundar o dedo na massa, você vai acabar sentindo. Aí a gente vai fazer o quê, ó? Trazer o bol que a gente misturou, né, os ingredientes. Vou colocar só um pouquinho de farinha aqui, polvilhar no fundo. E vou pegar a nossa massa, fazer uma bolinha aqui com ela. E vou colocar ela aqui, ó, dentro do nosso bol. E vou deixar aqui por mais ou menos... Ai, gente, tô cansada. Vou deixar aqui por mais ou menos uns 20 minutinhos, tá? 15 a 20 minutinhos, fechadinha. Se você mora num canto frio, você deixa dentro do forno desligado ou dentro do micro-ondas, de algum lugar fechado, tá? Então você pode colocar um plástico por aqui por cima ou então até um paninho. Como aqui é um calor retado do bom, aí eu vou deixar ela aqui em cima mesmo na bancada. Enquanto isso, enquanto a nossa massa tá ali descansando, eu vou aproveitar para poder fazer esse recheio de carne. Na verdade, era para ter feito antes, né? Mas se por acaso a carne ainda estiver muito quente, na hora da gente finalizar os salgados, aí eu deixo para fazer amanhã o de carne e faço o de calabresa, porque eu também vou fazer de calabresa, beleza? Mas é isso. Enquanto a massa tá crescendo aqui, eu vou fazer o tempero de carne. Quando a gente for modelar os salgados, eu volto pra vocês verem aí como é que a gente vai finalizar, beleza? Pronto, gente, aqui o nosso salgado ele já passou o tempo. Olha só como a massa cresceu bastante, ela vai dobrar de volume, tá? Então, você deixa aí descansando, você vai perceber que ela vai dobrar de volume. Então, agora, aqui na minha bancada, pra ajudar, se você não quiser, não precisa. Você coloca só farinha de trigo, mas aqui eu preferi colocar o óleo, que eu acho melhor pra manuseá-la. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo na minha bancada pra espalhar. Geralmente... o melhor seria uma bancada de mármore, né, gente? É mais fácil da gente trabalhar.
e abrir a massa e tudo e tal. Mas se você não tiver, não tem problema. Faz numa mesa onde você tiver como fazer. Então aqui vocês viram que eu tirei, né, a massa daqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade da massa e vou fazer aqui os salgados, certo? Eu tinha visto um vídeo na internet e eu vi que a moça faz salgados de festa. Ela pesa 25 gramas. O rapaz não pesa mais, até porque ele já sabe fazer a quantidade. Ele já pesa, assim, já faz muito, então ele faz no olho mesmo, né? Mas aqui, como eu tava fazendo no dia, então eu pesei a massa, tá? Então fui pesando uma por uma, 25 gramas de massa, pra gente poder fazer os salgados de festa. Mas vocês vão perceber que a esfirra, ela ficou bem maior do que o enroladinho. Então, eu não sei se eu fiz alguma coisa. Gente, eu não trabalho com salgados assados, certo? Então, eu não tenho a menor noção, assim. Eu vejo alguns vídeos do pessoal fazendo, mas na prática eu não sou muito boa assim, não. Então, a gente vai se virando, né, conforme dá. O importante é a gente fazer o negócio ficar bom e todo mundo comer. E aí, esse ano eu pensei em trazer os salgados assados, gente, porque ano passado eu fiz os salgados fritos. Então, assim, era eu decorando o bolo, era meu pai terminando de fritar os salgados, era minha amiga e minha irmã enchendo os balões, decorando a coisa. E foi uma loucura. E os salgados assados, a gente sabe que depois de um tempo ele fica, né, murchinho, tal. Por mais que você use ele fica crocante na hora, mas depois de um tempo na festa ele vai ficando cruzinho. Então, vai ficando um pouquinho murcho. Então, eu preferi esse ano fazer mais salgado assado do que salgado frito. Vai ter frito também, mas eu vou fazer mais salgado do que frito, porque um dia antes a gente tira do congelador, deixa na nossa geladeira, e quando for próximo da festa, tipo, o pessoal vai chegando, eu vou esquentando, porque alguns salgados, alguns pratinhos assim, eu vou servir antes de cortar o bolo, entende? Então, por isso que eu vou fazer dessa forma. Eu escolhi os salgados assados pra gente fazer essa parte aí, tá? Eu já fiz, gente, aqui em casa, essa massa pra esfirras, pra gente comer mesmo, e pense numa massa maravilhosa. Se você fizer todo o passo a passo, eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês a receita, tá? Eu deixei por escrito aqui, acabei de lembrar. Então, vocês olham aí a quantidade e pelo vídeo aqui vocês veem como é que a gente tá fazendo a produção. Vocês me perdoem a zoada, porque seu Nicolas parece que ele se amostra toda vez que eu vou gravar vídeo, toda vez que eu vou editar, tem que sair, gente. Ô, Nick, meu filho, por favor. Aí é perdido, gente. É assim mesmo, tá? Mas vê só, ó. Pesei todas as minhas massas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui como se fosse uma bolinha nela, certo? Então eu vou puxando um pouquinho a massa pra dentro e faço com a mão assim mais fechadinha pra gente bolear ela, certo? Só pra fazer umas bolinhas, gente, só pra deixar elas ali. Essa parte aí a gente faz só pra separar, mas a gente não deixa mais a massa em descanso, tá? A gente só tá boleando pra, na hora que a gente for fazer esfirra, a gente ter mais facilidade pra abrir a esfirra. Então, por isso que eu fiz as bolinhas, certo? E eu fui fazendo assim. Eu fiz aqui, gente, uma massa pequena. Porque essa massa, na verdade, ela vai 1 kg de farinha de trigo. Porém, eu fiz metade da massa, né? Eu fiz menos para ver justamente quantos ia render. E aí, também eu já estava fazendo o que? A anotação no meu caderno, porque já tem um cliente para final de ano, aliás, janeiro, que ele queria salgado assado, né? Então, eu já estou organizando o cardápio para caso eu veja se compensa eu colocar no meu cardápio salgado assado, até porque às vezes o pessoal quer salgado assado para servir o pessoal, tipo, no café da manhã, né, às vezes de lanche da tarde, que é o salgado mais fresquinho. Então, os salgados assados, ele proporciona, né, você servir o cliente um pouquinho mais quente, mais fresquinho, mesmo congelado, ainda assim o salgado fica muito melhor do que o salgado frito. Então, por isso que eu já tô aproveitando e fazendo essa parte. Agora, vamos fazer o quê? Abrir as massinhas e rechear as esfirras. Bom, gente, voltei. Vamos lá. Aqui eu não deixei descansando, tá? Eu só cobri porque quando você começa a inventar de fazer as coisas, aparece as moscas pra vir atrapalhar. Então, eu só cobri aqui. Não tá em descanso a minha massa, certo? Terminou aqui de pesar a massa, deu uma leve boleada pra facilitar. E aí você cobre pra evitar disso daí. Mas é logo em seguida você já vai recheando, certo? Aqui está o meu recheio de carne. Deu tempo de esfriar, porque eu coloquei no freezer, porque eu tô com pressa. Aí deu tempo, tá? A carne, gente, você tem que fazer o mais sequinha possível, tá bom? Então vou deixar aqui o nosso temperozinho de carne. Aqui me rendeu 35 unidades, com um peso médio aí de 23 a 25 gramas a massa. E me rendeu, né, sobrou aqui essa quantidade, sobrou uma massinha de 15
gramas, certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar somente uma aqui pra gente testar, ó. O que que a gente faz? Aperta ela aqui na bancada, só faz isso daqui, ó, tá? Eu vou fazer uma aqui, mas depois eu vou fazer com todas pra vocês verem como é que é o processo de produção. Porque se for fazer uma por uma, demora. Mas aqui, como eu preciso precificar depois e saber quanto eu tô usando de recheio, por isso que eu vou fazer dessa forma. Mas a gente vai fazer assim, ó. Vai abrir o nosso salgado, abrir aqui, aí eu vou zerar minha balança e vou colocar o nosso recheio de carne. Ó, estamos pesando aqui o recheio, tá? Pra gente saber quanto a gente tá usando mais ou menos aí de recheio de carne. Ó, aqui tá dando umas 8 gramas, gente. 8 graminhas de recheio, 8 a 9 gramas. Ou seja, eu vou colocar que a gente tá utilizando aí 10 gramas de recheio, tá? Vou anotar aqui, porque depois eu preciso precificar, então tô anotando ali na ficha. O que que a gente vai fazer pra fechar essa nossa esfirra de carne? Então, vê só. Aqui, ó, a gente vai puxar as duas lateral. Deixa eu embutir essa carne aqui. A gente vai fechar as duas lateralzinhas. Peraí que tá difícil. Eu não sei se eu abro com rolo ou não, gente. Eu vi um rapaz fazendo, mas ele faz com tanta prática que ele faz certinho. Ó, a gente fecha aqui as duas e vai apertando. E depois a gente pega essa daqui e puxa pro meio. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica pra fazer essa esfirra. Mas eu vou tentar mostrar outra pra vocês, peraí. Ó. Fecha, dá uma costuradazinha nela aqui, pra esfirra ficar bem fechadinha. Tá vendo aí, ó? Como se fosse uma costura. Aí, essa parte aqui da esfirra, a gente vai colocar pra baixo. Parte da costura pra baixo. Então, eu já tenho aqui uma forma, vou pegar pra vocês verem. Eu já deixei a forma montada já. Ó. Coloquei só um pouquinho de óleo, tá? Na forma. Aí, ó, parte costurada para dentro. A gente só dá uma modeladazinha bonitinha aqui. E aí, ó, tá vendo? Nossa primeira esfirra. Vou fazer outra aqui, só que eu vou fazer de uma forma diferente pra gente ver. Pera aí, gente. Deixa eu pegar aqui o meu rolo. Que eu pedi pro meu pai comprar um rolo desses daqui, ó. Que o meu, lembra que eu falei pra vocês que tinha sumido? Pois é, vai saber quem sumiu com o meu rolo, né? Vou dar uma dica. Tem 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos. Ó, aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui agora mais uma massinha. Vou abrir no rolinho. Que eu acho que assim, gente, vai dar uma facilitada pra gente. Vamos ver, né? Eu não vou pesar mais o recheio não, porque aqui no olho eu já tô ligada quanto é que vai. Mais ou menos uma colherzinha dessa daqui, ó, de sopa. Vou tentar aproximar aqui o celular pra vocês verem bem de pertinho como é que a gente vai fechar esse negócio. Pera aí, deixa eu ajustar aqui e botar vocês aqui, ó. Vocês vão ver bem direitinho como é que a gente vai fechar essa nossa esfirra, ó. Pega aqui as duas laterais e aí você puxa a massa pra cima, ó. As duas laterais você faz isso daqui, ó. Uma trouxinha. Tá vendo? Ó, a prega aqui como se fosse uma trouxinha. Aí, essa outra aqui, a parte de trás, você junta também, ó. Junta e faz isso daqui, ó. Quando você olha assim, parece um canudinho, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá parecendo um canudinho, tá vendo? Aí, essa massinha aqui, a gente vai jogar pra cá, ó. Pra esse meio, ó. Essa massinha aqui, a gente joga pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí, eu vou pegar aqui. Deixa eu ajeitar o recheio. Vou puxar, ó. Puxei, embuti nessa outra parte. Fecho aqui na lateral, como se fosse uma fraldinha. Até a gente pegar o ritmo, gente. Pegar o jeito de fechar, a gente vai conseguindo. Você vai apertando aqui, ó, pra fechar bem a massa. Ajusta bem a sua esfirra, pra ficar com formato, pelo menos, de esfirra, né? Ó, e aí lembra, parte costurada pra baixo lá na forma, certo? Vou fazer aqui com todas, daqui a pouco eu volto pra gente agilizar, ó. Tá aqui já duas. Eu não sei se eu faço mais uma massa, porque como deu só 35, acho que eu tô pensando em fazer mais uma massa dessa daí pra gente, pelo menos, usar aquele frango ali. Aliás, aquele queijo. Ou aquela carne. Aí é isso, eu vou fazer com o restante aqui da massa, tá? Gente, vê só. Eu já finalizei uma forma aqui e já tô na outra, certo? Ó, teve umas aqui que vocês ignoram, que não saiu com muita cara de esfirra não, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Vou pincelar.
Aqui eu tenho ovo e eu gosto de colocar um pouquinho de mel, certo? Que eu acho que fica bem mais douradinho o nosso salgado. Então aqui tem uma gema de ovo. A gente vai fazer isso daqui, ó. Pincelar os nossos salgados, ó. Bem rapidinho, porque a gente já leva pro forno. E aí já, enquanto essa daqui tá assando, a gente tá finalizando outra forma. Vocês estão entendendo? Ó, vai pincelando aí. Usa um pincel de silicone, tá, gente? Porque como a massa é uma massinha bem delicada, assim, né? Ela é bem mais molinha. Aí você procura usar um pincel de silicone. Ó, para as esfirras de carne, eu vou deixar somente assim. Vou levar ao forno, 180 graus, deixar lá. Enquanto elas estão lá assando, eu vou finalizar essa forma aqui, ó. Então, eu vou pegar mais um... Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Porque, por enquanto, vai ser assim, tá, gente? Mas depois, quando eu pegar a prática, não vou precisar nem usar esse daqui mais. Mas aí, pra elas ficar mais bonitinho, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô abrindo um pouquinho minha massa, tá? Ó, deixando ela um pouquinho mais redondinha. Aí, eu vou pegar aqui o recheio. Como eu já sei a quantidade, que é uma colherzinha dessa daqui, aí eu faço assim, ó. Pego, junto as duas partezinhas aqui, jogo pra frente... Ó. E essa parte daqui eu puxo e faço daqui, ó. Como se fosse uma fralda de um neném, tá vendo? E a gente aperta pra poder unir a massa, não abrir o nosso salgado. E aí, ó. A gente vira, tá vendo? Fica uma esfirra mais apresentável. Aí vou colocando aqui. Eu falei pra vocês que eu untei a forma. Untei com um pouquinho de óleo, tá, gente? Aí eu tô fazendo assim. Mas quando eu pegar a prática mesmo, eu só vou abrir a massa, colocar o recheio e fechar. Igual eu vi um rapaz fazendo. Gente, ele faz tão ligeiro que é rapidinho. E aí, a gente, por enquanto não tem a prática, a gente faz do jeito que dá pra gente fazer. Certo? Aí é isso. Vou fazer esse daqui, aproveitar que o senhor Nicolas já vai tirar o cochilinho dele da tarde. Ele se deitou ali, guardou os brinquedinhos dele. E vai tirar o cochilinho dele da tarde. Eu vou aproveitar pra fazer essas coisas. Eu vou ver se eu faço outra massinha, tá, gente? Eu tô pensando em fazer outra massa. Bom, minha gente, vê só, a primeira fornada ela já saiu, né? Aí coloquei as outras duas formas lá. A nosso salgado ficou assim, ó. Teve uns aqui que vocês ignoram que não saiu muito parecendo não, mas eles estão assim, ó. Um tamanho até que legal, tá? Gente, quando a gente faz salgado assado, não tem jeito, ele vai ficar sempre maior do que um salgado de festa, né? Aqueles que a gente faz com a massa mesmo, não tem questão não. Mas tá bom, tá? O tamanho tá bom. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou congelar eles assim na bandeja. Eles aqui estão bem morninhos, vou esfriar mais um pouquinho pra congelar. Eu vou embalo, certo? Vou embalar, né? No plástico filme e levar pro congelador. Aqui eu fiz mais uma massa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais uma massa ali crescendo. Porque eu vou fazer agora com o restante da carne, que tá aqui embaixo, ó. Sobrou um pouquinho mais de carne. Eu vou fazer... O resto dessa carne aqui eu vou fazer de... eu não sei se eu faço hoje, gente. Que eu tenho que precificar. Eu tô fazendo tudo massa por massa, sabe? Aí eu quero fazer a de calabresa. Aí aqui, pra fazer o recheio de calabresa, eu coloquei meia cebola. Eu coloquei mais... Deixa eu ver que eu anotei aqui, tá, gente? Ó, eu coloquei 55 gramas de cebola, 446 gramas de calabresa. Tirei aquela pelezinha da calabresa. Aí eu vou bater, triturar ela bem. Depois que eu triturar, eu vou colocar o requeijão, certo? Aí a gente tem já o recheio de calabresa. Eu vou aproveitar aqui pra mostrar... Eita, que eu deixei vocês cair. Vou ajeitar vocês aqui pra mostrar uma esfirra, ó, abertinha. Pra vocês verem como é que ela fica bem recheadinha, ó. Olha aí, nosso salgado, ó. Dá uma olhadinha nessa massa, gente, ó. A fofura da massinha, ó. Isso daqui tá maravilhoso, cara. Ó, pode congelar ele, certo? Ó. Elas não ficaram tão douradinhas, gente, porque o meu forno, ele não doura tanto. Se eu deixar mais tempo no forno, aqui embaixo ia queimar. Então, quando eu vejo que aqui embaixo tá nessa corzinha assim, aí eu tiro o salgado. Eu não deixo mais do que isso, não. Aí ele não fica tão escurinho, não. Fica uma cozinha mais clara. Mas geralmente quando a gente tem aqueles outros fornos, né? A gente consegue ativar a parte do douradouro. Então por isso que as coxinhas são mais bonitinhas. Aliás, as esfirras. Mas é isso. Vou esperar essa massa coisar ali pra gente fazer o de calabresa, tá? E por enquanto, esse daqui a pouco eu embalo. E quando as outras saírem também eu coloco na bandejinha. E já vou levando pro freezer, já vou guardando. Minha gente, vê só. A minha massinha aqui, ó. A outra massa já cresceu.
E aí, eu já aproveitei para fazer o meu recheio de calabresa. Nicolas acordou super abusado. Então, se vocês ver zoado dele aí, já sabe. Ó, aqui no liquidificador eu triturei a calabresa junto com a cebola, ó. Tá bem trituradazinha, tá vendo? Aí aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de orégano nessa calabresa aqui. Ó. Um pouquinho de orégano. Vou misturar. E vou também colocar... Esse salgado aqui pra fazer vai ser mais rápido, porque eu vou abrir uma massa aqui toda e vou recheando ele. Aí aqui agora, ó, eu vou colocar requeijão. Eu nunca tinha usado dessa marca aqui, mas só tinha ela pequena assim, tá, gente? Porque os outros era tudo de 1,5 kg, 2,5 kg. Eu não ia comprar uma quantidade tão grande, né? Mas aí eu comprei esse daqui, ó. Esse tem 470, eu paguei R$19,90 nele. Eu nunca usei, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem grossinho, ó. Um requeijão bem grosso, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Zerei minha balança aqui, porque eu vou colocar esse requeijão no nosso recheio de calabresa. Ó, vamos ver quanto é que eu vou usar aqui, mais ou menos. Eu acho que eu vou colocar umas 100 gramas. Que aí, pelo menos, fica uma quantidade legal. Ó, ele é bem consistente, gente, ó. Aí, aqui a gente faz assim, ó. Mistura. Ó. Aí, o nosso recheio de calabresa já tá pronto. Aí, mistura bem. E aí, a gente já vai rechear a nossa massa. Vou tirar as coisas aqui da bancada, passar um pano. E já volto pra gente poder abrir a nossa massa. Pra vocês verem como é que a gente vai fazer isso daqui de calabresa, tá? Bom, gente, minha massa já fermentou bastante. Aí aqui na bancada eu passei óleo, tá? Pra poder ajudar a gente a tirar... Aliás, ajudar a gente a fazer a abertura dessa massa. Porque diferentemente das esfirras, essa daqui a gente vai abrir, certo? Então aqui, ó, vou abrir um pouquinho com a mão e depois a gente vai vir com o rolo, ó. Eu vou pegar o rolo aqui e vou fazendo a abertura dessa massa, certo? Ó. Aí a gente vai ver quanto a gente vai utilizar de recheio, quanto a gente vai usar, quanto vai render, né? Porque esse daqui a gente vai cortar diferente. Não vai ser igual ao outro, não. Ai, gente, como é bom o rolo, cara. Apesar que esse daqui não é tão forte, não. Mas dá pro gasto, né? Ó, vou abrir mais aqui porque eu tô sentindo ela aqui muito fina nas pontas. E eu quero abrir mais ela. Ó, abrir ela mais pra lá. Eu vou deixar ela numa espessura nem muito fina e também nem muito grossa. Vou deixar numa espessura legal aí pra poder também, né, pegar a parte do recheio e tal. Essas coisas. Daqui é uma massa maravilhosa, gente, pra fazer esses salgados assim assados, sabe? Ela é ótima. Ótima, ótima, ótima. Ó. E ela não encolhe, ela não volta. Então é muito boa de trabalhar com essa massa. Ó. Aqui eu vou abrir mais um pouquinho desse lado. Ó. Jogando mais pra lá, porque dá pra abrir mais do lado de cá, ó. Aí quando a gente bota o dedo assim, a gente sente onde tá mais grosso, onde tá mais fino. A gente vai vendo aí, ó. Ó. Mamãe. Oi, meu amor. Me dá. Ó, gente. Me dá. Acabou já a goma. Tá bom, hoje. Foi, não deu você o último? Não, Foi, mãe deu o último a você de uva? eu de uva. Foi. Foi. Porque eu dei uma gominha a ele, sabe, gente? Aí Uma eu dei duas, né? bonita. Aí o pacote acabou, entendeu? Comeu a última, né? Foi, aí acabou agora. É boa, é boa. Ó, gente, essa espessura aqui eu acho que tá legal. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas ela não tá nem tão... Eita, Laia. Ela não tá não tão grossa. Deixa eu focar.
Pera aí, gente, paciência. Ó, ficou assim aqui na bancada, certo? Ficou uma massa bem grandona, ó, espessura, mais ou menos esse daqui, ó. Nem tão fina e nem tão grossa, ó. Você consegue ver aí, ó? Mais ou menos assim. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso recheio de calabresa. E aí, a gente vai rechear. Como é que a gente vai fazer isso? Isso daqui eu acho que eu vou botar até no saco de confeitar, que eu acho que vai ser melhor. Pera aí, gente, deixa eu botar ali no saco. Prontinho, coloquei o meu recheio, gente, aqui na manga de confeitar, certo? Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Deixa eu pegar aqui essa faquinha, que eu vou tentar consertar aqui. Mais ou menos, tentar deixar um pouquinho mais reto essa massa. Pra não dar tanta diferença no nosso salgado. Essa parte aqui que sobra, ó, tá vendo? A gente abre novamente. Então, a gente deixa aqui no cantinho, ok? Aí aqui, ó, a gente tira mais uma rebarba. Tenta deixar o mais reto possível, certo? Pra você, na hora que for fechar o salgado, ficar muito mais fácil pra você. Vou cortar esse outro aqui também. Ó. Pra fechar bem direitinho. Ó. Aí aqui a gente pega e corta. Estão vendo aí? A gente deixou a nossa massinha mais reta, digamos assim, certo? Aí agora a gente vai fechar, rechear, aliás. Então aqui peguei uma manguinha de confeitar. Vou colocar meu recheio de calabresa aqui, ó. Tô dando um espacinho, certo? Ó, vou apertando e vou recheando, ó. Aqui eu tenho ao total 600 gramas de recheio de calabresa, tá, gente? Aí, se sobrar, a gente pesa e vê quanto a gente usou, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, que eu achei fino demais ali. Aqui também, botar mais um pouquinho. Pronto. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir puxar a massa e a gente vai fechar, ó. A gente vai vir fechando esse nosso salgado, ó. A gente vai fazendo isso daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gente aqui tá fechando o nosso salgado. Ó, a gente faz a primeira volta. Por isso que a gente deu aquele espaçozinho. E fecha aqui daqui no final. Feito isso, dá uma organizada aí bonitinha. E agora aqui, ó, a gente corta mais um pedacinho. Tá vendo? E a gente faz isso, ó. Envolve o resto da massa, ó. Aí a gente vai fechar esse salgado. Deixa eu ver se eu viro ele aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra eu ver ele bem fechadinho. Não sou especialista em salgado assim não, tá, gente? Tô fazendo aqui pela primeira vez esses menorzinhos. Aí a gente, conforme vai produzindo, a gente vai vendo como é que a gente vai trabalhando, certo? A gente vai pegando o jeito aí, ó. Puxar minha massinha pra cá e vou fechar ela aqui, ó. Vou dando uns beliscão pra massa se unir uma na outra e não deixar o nosso salgado aberto pra não vazar recheio. Ó. Ó. Esse daqui foi a nossa primeira fileira de calabresa, certo? Aí agora eu vou fazer a segunda, vou fazendo até coisar o restante da massa, tá? Não vou mostrar pra vocês não, mas depois a gente vem só cortando pra colocar nas formas, tá? Prontinho, gente. Fiz aqui 4 tirinhas, aliás 5. E ainda tem a massinha que sobrou do retalho que eu vou abrir ainda e vai fazer mais, tá? Tem recheio ali também. Aí aqui agora eu vou cortar os salgados. Essa parte aqui de trás ficou mais fina, vocês não estão vendo não, mas ficou mais fina. Aí eu vou medir aqui, ó, uns 2 dedos e vou cortar, ó. Mais ou menos
uns 2 dedos de salgado. E vou fazer o corte. Esse primeiro aqui eu senti que ele tá um pouquinho aberto, gente. Ó. Aqui por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo focar. Que agora a iluminação à noite tá ruim, mas... Vocês estão entendendo, né? Tá recheadinho aqui no meio, ó. Aí eu vou colocar aqui na minha forminha untada. Esse já aqui menorzinho. Deixar aqui. Ó. Agora tá ruim pra me cortar, porque eu não sou esquerda. Aí tá horrível. Aí a parte que tem emenda a gente coloca pra baixo. Certo, gente? Ó. Aí a gente vai cortando aí com mais ou menos uns 2 dedos de salgado. Ó, vou cortando aqui. Esse primeiro, ó, ele tá se abrindo, ó. Tá vendo? Ele tá abrindo aqui em cima. Eu vou apertar mais um pouquinho e colocar pra baixo. Isso daqui é teste, tá, gente? Como é para aniversário de Nicolas, a gente vai testando, né? A gente vai vendo os tamanhos, vai testando a questão de como é que vai ficar o salgado e a gente vai pegando na prática. Porque esse salgado assim eu não sou a melhor pessoa para fazer não, sabe? Mas é na prática que a gente vai melhorando, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou cortar todos eles aqui com mais ou menos 2 dedinhos. Vou colocar na forma e volto pra gente poder pincelar. E aí eu tenho que abrir outra massa também pra gente poder terminar o restante. Voltei porque eu tô mudando a estratégia aqui. Eu tava cortando ele em quadradinhos. Só que aí eu resolvi colocar ele completo assim, ó. Na forma. Pra gente testar. Que eu acho que pra cortar depois vai ser melhor do que tá cortando ele assim cru. Vocês estão me entendendo? Aí eu acho que vai ser melhor eu fazer assim. Vamos testar, né? Vamos ver. Tem esses daqui que a gente colocou ali. Ó, esse daqui saiu tão pequenininho que misericórdia, dá até vergonha. Aí, ó, eu vou colocar assim, a tira completa, certo? Vou pincelar com nossa gema de ovo e o nosso mel. E vou colocar um pouquinho em cima de orégano, tá? Nesse daqui eu vou colocar orégano em cima. E eu acho que vai ser melhor pra gente cortar depois esse salgado, gente. Vamos fazer o teste. Vou colocar essa primeira fornada ali. Aí eu testo pra ver se ficou legal. Porque assim é mais difícil, ó. Fazer aqui e vou botar no forno, tá? Bom, gente, ó, a primeira fornada já saiu. Vê só, se vocês olharem aqui, esses salgados foram aquele que eu cortei. Me arrependi de não ter feito isso com o restante. Porque ele ficou muito bonitinho, gente. Ficou muito bonitinho. Claro que eu ainda vou ter que pegar o macete do tamanho, tudo certinho. Mas esses daí, que eu cortei na hora, ele cru, eu achei que ficou muito mais bonitinho. Esses outros aí que são as tiras, ó, só esse daqui que abriu. Mas esses outros aí que a gente fez as tiras, ó, tá vendo? Tá bem assadinho por baixo. Eu vou cortar ele aqui agora. Vocês vão ver a diferença. Eu não gostei dele assim. Como eu vou fazer ainda enroladinho de frango, vou fazer o de presunto e queijo, então vou fazer dessa forma que eu disse a vocês. Eu vou primeiro rechear e vou cortar a massa crua, certo? Aí coloco os pedacinhos pra assar. Então é dessa forma que eu vou fazer, porque eu não gostei, gente. A ideia foi até legal, né? Mas eu não achei legal, porque ficou com a marca dos cortes dos salgados, eu não achei que ficou apresentável. Mas aí tá tudo bem, é pra gente, pessoal de casa, não vai ser pra venda. Então, se eu for fazer pra venda, eu vou ter que fazer daquela forma que eu falei pra vocês. Cortar ele cru. Quem já trabalha com salgados assado, quiser dar dica aqui, fica à vontade, tá, gente? Aqui a gente aprende um com o outro. Não é só porque eu gravo vídeos e posto aqui que eu sei mais do que todo mundo, muito pelo contrário. A gente sempre aprende um com o outro e a gente tem que estar aberto a isso, né? Então, dica, a gente troca. O que é bom a gente fala, a gente sempre tá ajudando um ao outro aqui no canal, certo? Então foi isso. Basicamente, agora eu vou fazer o quê? Vou cortar todas as tirinhas, né? Mais ou menos ali no tamanho igual. Vou colocar nas bandejinhas. Quando esfriar, eu vou fazer a mesma coisa. Embalar e levar direto pro freezer, tá? Quando for no dia, né? Um dia antes do aniversário de Nicolas, aí eu descongelo e deixo essa parte certinha, ó. Ficou bem recheadinho, tá, gente? Ficou uma delícia essa massa. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa massa, que ela é simplesmente deliciosa. Bom, gente, ó.
Vou pegar, viu? Tome. Tem aqui. Cuidado. De nada. Cuidado. Ó, gente, aqui eu já embalei os nossos salgados de calabresa, tá? Aqui nessa bandeja tem 24. Nessa outra aqui tem 34. Aí aqui, ó, se vocês observarem, tá vendo esse mais redondinho aqui, ó? Esses daqui são os que eu cortei na hora cru. E esses outros aqui foram que eu cortei depois, ó. Tá vendo? Depois de assado. Aí da próxima vez que eu for fazer o salgado, eu não vou fazer assim, ó, com as tiras. Eu vou cortar ele cru e colocar na forma. Porque eu fiquei com medo de colocar, porque eu cortando a massa, tava muito pequenininho. Eu disse, meu Deus, não vai crescer nada. Mas até que ficou um tamanho legal. Ficou mais ou menos o tamanho de 2 dedos, realmente. Aí, da próxima vez, eu não faço dessa forma que eu fiz aqui, não. A gente vai aprendendo, tá? Como eu disse a vocês, eu não trabalho com salgados assados nem nada. Mas a gente aprende, certo? É na prática que se aprende, ó. Então, aqui saiu as 2 últimas fornadas. Esse daqui, gente, rendeu muito mais. Vai render, na verdade, né? Porque só aqui tem 34 e aqui tem mais 24. Já dobrou o valor, a quantidade, aliás, das esfirras. Que as esfirras, acho que deu 35, se não me engano. Então, eu vou cortar o restante aqui. Vou ver mais ou menos quanto deu. Mas ele rendeu bastante. Aí, depois, amanhã é sábado. Amanhã eu tenho a encomenda pra fazer. Então, amanhã eu acho que eu vou fazer o bolo de Nicolas. Vocês vão ver na sequência dos vídeos, dos próximos vídeos agora, fazendo mais salgado, que eu tenho mais salgado pra fazer. E também tem o bolo, tem os docinhos, aí eu vou mostrando pra vocês. Mas por hoje, no vlog, é só isso. Ó, essa daqui foi a massinha que sobrou do outro, gente, ó. Ai, tá muito quente, cara. Ó. É porque tá ruim à noite a iluminação, mas pense num negócio que tá gostoso. Esse recheio de calabresa dá vontade de comer cru, gente. De tão gostoso que ele é. Eu vou esperar esfriar esses daqui mais um pouco, pra mim poder cortar e já colocar nas bandejinhas. E aí esses daqui que já tá frio, eu já levo já pro congelador. Não coloca assim, tá? Um em cima do outro pra não amassar, eu coloco assim. Depois que eles congelam, aí sim eu boto em cima do outro, certo? Bom, é isso. O vídeo de hoje é esse. Fazendo uma boa parte aí dos salgados de Nicolas. Depois tem o de frango e o de presunto e queijo pra gente fazer. Assado, né? Fora o frito que a gente vai fazer, coxinha e bolinho de queijo. Aí nesse meio tempo, ó, que tava aqui, eu dei uma lavadinha na louça, porque tava um caos. Dei uma lavadinha na louça. Meu namorado tá em casa, só que aí saiu o pedido, ele já foi levar mais cerveja agora à noite. E vai saindo, gente, devagarzinho vai indo. Bom, é isso. Vou encerrar o vlog aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.